pode se assentar. Se você ora em espírito, continue orando em espírito. Os que estão do lado de fora, venham aqui para dentro. Os que estão nos quartos. Eu sei o que eu preciso falar, mas eu preciso me submeter àquilo que o Espírito coloca no meu coração. Mas antes disso, eu não poderia deixar de dizer que a vida de vocês honra essa geração. É uma honra para mim servir o ministério que Deus colocou na mão de vocês. É uma honra para esses jovens caminhar com vocês. Xarabacê. É uma honra servir a família de vocês. Xaracatacê. E embora os nossos olhos ainda não vejam, e embora nossa mente ainda humana não compreenda aquilo que Deus vai fazer, o Senhor diz, Ele porá um caminho no meio do deserto. A redenção desse estado virá através de vocês, jovens. Mas o Senhor levanta filhos. O Senhor levantou os nossos pastores. Para ser boca profética nessa geração. Nós honramos a vida de vocês. A apóstola Vanessa, ela diz uma frase que marca muito a minha vida. Ela diz: a fé em Deus não é transferida pela coletividade, mas a fé é fruto de um encontro face a face com Deus. E eu creio que Deus separou esses dias com um marco no céu. E o sopro do Senhor sobre nós e aquilo que Deus está fazendo e vai fazer, queridos, não é oba-oba. É um encontro individual, face a face com Deus. A fé não é transferida pela coletividade. E aquilo que Deus vai fazer através da sua vida e o que Ele quer arrancar de dentro do teu coração não é transferido pela coletividade. É fruto de um encontro face a face com Deus. Isso nos faz lembrar de Isaías 6, quando ele contempla a glória do Senhor e ele enxerga quem Ele é. Ele diz: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. E é essa consciência que devemos ter. Existe uma irmã na nossa igreja, na Madalena. Ela, durante a vigília, ela nos falou assim: esse Deus é tão grande que entregou o seu único filho para morrer por nós, vermezinhos de Jacó. Somos pequenos, querido. Assim como Deus derrubou Saulo daquele cavalo, que o Senhor derrube você do cavalo. Que se for preciso que a sua mente humana seja ofendida. Que se for preciso tudo aquilo que fazia sentido para você perca o sentido. Mas que você mergulhe no nível de revelação de quem Jesus é. Eu digo a você, eu nasci numa família de mulheres, onde a minha avó foi adotada. O pai da minha avó rejeitou a minha avó. A minha mãe cresceu sem um pai. Eu e as minhas irmãs crescemos sem um pai.
E na minha família havia ausência paterna. Eu era órfã de pai. E eu era órfã de mãe ausente. Minha mãe, ela teve que se fazer pai para sustentar o pão, para trazer o pão para casa. E eu lembro de algumas vezes que sou eu e mais 2 irmãs, e a minha avó e a minha mãe. E eu lembro de algumas vezes que quando ela ia trabalhar e ela voltava para casa e não tinha nada para nos dar para comer. E eu não sei se a minha irmã lembra também, nem sei onde ela está, mas a minha mãe fazia um bolinho com a minha avó. Ela chamava esse bolinho mata-fome, que era de trigo com óleo. E ela assava esse bolinho, enrolava no açúcar e dava pra gente comer com água. Querida, eu não sei se você sabe o que é fome, mas esse bolinho foi o nosso sustento por muitos dias. Sabe? E eu digo a você, eu tinha tudo para não estar aqui hoje. E eu sei que existem muitos jovens aqui que teriam tudo para não estar aqui hoje. Mas a graça do Senhor, o seu infinito amor por nós, é a causa de não sermos consumidos. E o seu amor naquela cruz por nós nos alcança até hoje. E não importa o quanto você corra para distante dele, não importa o quanto você se afaste desse amor, os olhos do Senhor estão postos sobre você. E Ele não te perde de vista. E minha mãe, de muitas formas, ela tentou suprir a falta do meu pai. Na verdade, eu não sei se meu pai está morto ou vivo. Ela apenas não decidiu me contar quem era meu pai. E minha mãe, por muito trabalhar, por muito ter que sustentar a casa, ela não conseguiu transferir o amor de mãe para mim e para as minhas irmãs. E eu cresci numa prisão de rejeição. Eu cresci em correntes de rejeição paterna. Eu cresci sem entender o amor materno. E eu comecei a me achar inferior às outras pessoas. Eu comecei a ver coisas que não existiam em mim. E sabe, talvez você esteja achando, então faz pouco tempo que você é convertida. Lembra da avó que o pastor Wagner falou? Eu tenho uma avó que ora. E desde os meus 6 anos de idade, a minha avó inculcava na nossa cabeça a importância de servir ao Senhor. E eu estou na ICGEC desde os meus 6 anos de idade. Mas eu quero te dizer que não foi aos 6 anos de idade que eu entendi a revelação do Calvário. Porque não adianta você ir à igreja. Não adianta se teu pai e tua mãe é crente, se tua avó ora por você, se você está no ministério, se você é líder, se você ainda não teve a revelação do Calvário, você não nasceu de novo. E por muito tempo eu ia para a igreja e eu servia o Senhor com toda intensidade desde criança. E muitos meninos da rede estão aqui, eles me conhecem desde criança. E sempre que eles faziam alguma coisa de errado, eu contava aos pastores. E eles começavam a me chamar de X9, porque eu era a única criança no meio dos jovens. E tudo que eles faziam de errado, eu contava para os pastores. Aparentemente eu era uma pessoa certinha. Aparentemente era uma pessoa que estava tudo bem em casa. Aparentemente. E você precisa entender que o reino de Deus não é de aparência. Porque quando Isaías ele contempla a glória, ele enxerga quem ele é. E eu creio que a glória do Senhor está aqui nesse lugar. E toda máscara que
veio no seu rosto quando você entrou aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está arrancando, querido. E eu declaro que você verá a glória. Mas você irá reconhecer que sem Ele nada somos. Porque temos, pois, esse tesouro como vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso, mas seja do Senhor do vaso. A excelência da glória é dele. E eu cresci indo à igreja. Eu cresci servindo no ministério, dançando ao Senhor, entregando a Ele tudo que eu tinha. Mas na minha casa havia uma ausência paterna. Na minha casa havia uma ausência de suprimento. E eu questionava ao Senhor. E por volta dos meus 10 anos de idade, o inimigo me aprisionou numa cadeia terrível. E se você aqui hoje chegou também aprisionado nessa cadeia, eu digo a você: o Espírito de Deus te liberta hoje. Eu tive bulimia. Eu tive anorexia. E se você não sabe o que é isso, tudo que eu comia, eu vomitava. Porque eu me achava gorda, porque eu achava que as pessoas eram melhores que eu. Eu não conseguia ver Deus como Pai, porque havia uma ausência paterna em mim. Eu não conseguia chamar Deus de Pai. Eu não conseguia aceitar o amor de Deus por mim. E tudo que eu comia, eu vomitava. E eu passava 3 dias sem comer nada. Até que chegou um tempo que eu pesei 42 quilos. E eu vi a minha mãe desesperada em casa, sem saber o que fazer. Eu vi líderes do ministério sem entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu trabalho com jovem e eu sei como é difícil jovem dizer as coisas. Mas eu digo a você, Deus colocou líderes na sua vida, colocou pastores na sua vida. Não se tranque. Não se tranque. Converse com seus líderes, converse com seus pastores, porque eu não fazia isso. Eu não falava com os meus líderes, eu não contava nada. Até que eu tive gastrite. Por 2 anos da minha vida, tudo que eu comia, eu não conseguia guardar dentro do meu estômago, porque eu já estava aprisionada naquilo. E começou a formar feridas gástricas no meu estômago. E eu não aceitava que Deus me amava. Eu não aceitava que alguém que não, na minha cabeça, que não permitiu meu pai me criar, me amava tanto assim. Mas escute, no começo eu disse que eu era órfã de pai. E eu era órfã de mãe ausente. Porque a palavra do Senhor também diz que que o Senhor nos tomou por espírito de adoção, ao qual clamamos, Abba, Pai. E esse Deus me tomou como filha. E hoje não sou mais órfã. E hoje não tenho mais ausência paterna. E ontem à tarde, enquanto a pastora orava, o Senhor começou a me mostrar cadeias em que alguns jovens eram presos. E o Senhor me fez lembrar, querido, eu me mutilava. Eu tenho no meu corpo marcas de dor que todo dia eu fazia no meu corpo. E eu ministrava assim no altar. Então, igreja, acorde.
Porque não é sobre muito ministrar, não é sobre muito pregar. É sobre nascer de novo. E todo dia, mesmo ministrando no altar, entenda, eu não era uma desviada, eu não era alguém que não conhecia a palavra. Eu vinha para os cultos, eu dançava no altar, mas todo dia eu me trancava no meu quarto e eu cortava meus pulsos e eu cortava meu corpo, porque eu não queria viver, eu não me achava digna. Para ser sincera a você, eu acho que eu queria chamar a atenção de Deus de algum jeito e dizer: Senhor, me socorra. E eu lembro das vezes que eu ia ao culto e eu passava maquiagem no meu braço para que ninguém visse o que eu tinha feito, porque eu não fazia para ninguém ver. Eu estava aprisionada. Estava. E eu lembro que toda vez que chegava a época do meu aniversário, o inimigo colocava coisas na minha cabeça, formas de eu me suicidar. E talvez você esteja olhando para mim e dizer: menina, como assim? Tem gente aqui que já estudou comigo e deve estar: meu Deus, como assim? Essa menina passou por isso. Eu era muito boa em fingir as coisas. Eu era muito boa em fingir as coisas para os meus líderes, para os meus pastores, porque eu estava aprisionada. Eu ainda não tinha recebido a revelação do Calvário. Eu não conhecia Jesus na plenitude de quem Ele era. Porque conhecer a letra não lhe serve de nada se você não tem a revelação de quem Ele é. E a igreja todos os dias, ou cumprir a obra, não é nada se você não tem a revelação de quem Ele é. Porque não é sobre fazer a obra, mas é cumprir a obra com o Deus da obra. Não busque apenas as mãos do Senhor, não busque apenas as bênçãos, mas reconheça que sem Ele nada somos. E eu vivi muito tempo em cadeias de ansiedade. Eu tinha medo de sair na rua, eu me trancava no quarto. Eu faltava dias de aula só para não ir para a escola, porque o inimigo me aprisionou em cadeias de medo, em cadeias de ansiedade. Me faltava ar. Eu fui aprisionada na depressão. Eu comecei a criar dependência nas pessoas e não em Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 24. E aqui Jesus já tinha sido sepultado, Ele já tinha ressuscitado e vencido a morte. Ele já tinha aparecido para Marta, não, para Maria Madalena e Maria, mãe do Tiago. Lucas 24, 13. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Sabe, Emaús aqui representa esse mundo. Jerusalém representa a intimidade com Deus. E esses mesmos discípulos que caminharam para distante de Jerusalém, caminharam para Emaús, esses mesmos discípulos tinham caminhado com Jesus.
tinham visto com os próprios olhos os feitos de Jesus. Mas eles não entenderam que no terceiro dia, Jesus iria ressurgir dentre os mortos. E eles voltam. E eles saem da presença. Eles saem de Jerusalém. E Jerusalém fala de intimidade, fala do primeiro amor. E quando eu entendi que eu estava saindo de Jerusalém, indo para Emaús, eu entendi que sem Deus eu nada sou. Até que o Espírito de Deus, Ele fez para mim a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. E Pedro teve a revelação de quem Jesus era. E o Espírito me perguntou, um dia enquanto eu ministrava no altar, Ele disse, quem Jesus é para você? E naquele dia eu só sabia chorar. E eu dizia assim, eu não sei. E Ele perguntou pela segunda vez, quem Jesus é para você? Sabe, não foi ninguém pondo as mãos em mim. Não foi nenhuma palavra profética vindo sobre mim. Foi o Espírito de Deus falando comigo. E Ele disse, quem Jesus é para você? E eu disse, Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que há em mim. E ao verbalizar essas palavras, eu tive a revelação do Calvário. Eu tive a revelação de quem Jesus era. Eu tive a revelação de que sem Ele eu nada sou. E sim, nós não somos merecedores da graça. Não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas quando eu entendi que foram os meus pecados, que quando eu cortava o meu corpo, não era o meu corpo, era o corpo de Jesus que eu estava ferindo. Quando eu atentava contra a minha própria vida, quando eu colocava para fora tudo que eu comia, não era no meu corpo que eu fazia isso, era no corpo de Cristo. Porque Ele já tinha levado tudo isso sobre Ele. E o Espírito do Senhor me fala aqui. Muitos jovens entraram nesse lugar com crise de ansiedade. Muitos jovens entraram aqui se achando pequeno, se comparando a outras pessoas. Eu vejo meninas querendo se vestir igual às outras para se comparar, para se achar tão boa quanto. Eu vejo pessoas que nesses dias escutaram vozes para atentar contra a sua própria vida. Mas eu estou aqui para dizer a você que se não fosse o amor do Senhor, se não fosse a paternidade de Deus sobre mim, minha irmã não teria irmã, minha mãe não teria filha, minha avó não teria neta, e eu não estaria aqui falando para você que eu estou vivo, mas não porque é algum merecimento meu, mas é porque eu entendi que Ele é tudo que eu tenho. E é porque eu entendi que era necessário eu nascer de novo. E as jovens nesse lugar,
Que o inimigo tenha aprisionado você em depressão, em ansiedade, em crise de pânico. E você tem medo de sair de casa. Há jovens aqui que são atormentados antes de dormir, porque escutam coisas e veem coisas. Existem jovens aqui que escutam vozes para atentar contra a própria vida. E é com temor que eu digo aos líderes, à igreja do Senhor, o que nós estamos fazendo? Será que estamos vendo a dor desses jovens das nossas igrejas? Será que estamos sendo cura? Ou queremos estar buscando cargos para nos promover? A igreja foi instituída sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Não é sobre você. As ovelhas não são suas. As pessoas da sua célula não são suas. São do Deus da igreja. Será que estamos vendo a dor dessa geração? Porque a geração e porque a humanidade clama pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação da igreja, do corpo em unidade. É sobre nascer de novo, querido. Porque eu servia no ministério, eu ia à igreja, mas eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha recebido a revelação do Calvário. Ter uma célula grande não significa que você nasceu de novo. Que sejamos as mãos de Cristo nessa geração. Que sejamos as mãos que curam. Porque a palavra do Senhor diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E eu não estou aqui no meu nome. Não estou no nome dos pastores. Eu estou no nome do Senhor, porque é sobre torná-lo conhecido. É sobre conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E eu gero no meu espírito uma geração que o único anseio dela é buscar a face do Senhor. Eu gero no meu espírito uma geração que não será roubada pela orfandade, mas receberá da paternidade do Senhor. E todo corpo que estiver morto, profetizamos vida. Que todas as vozes contrárias à voz do Espírito de Deus se silenciem nessa hora. Que toda prisão na alma seja quebrada. E que o mesmo Espírito que
ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sopre vida. O mesmo Espírito que estava em Gênesis 1 e soprou sobre o homem o fôlego, o zoe, a vida de Deus. Soprou sobre Jesus e ele ressurgiu dentre os mortos. Fique de pé e eu declaro no nome de Jesus que esse mesmo sopro esse mesmo Espírito sopra nesse lugar, Senhor. Sopra a vida. Sopra a vida. Porque sem Deus você não é nada. E você precisa decidir nascer de novo.